Oi pessoal, está começando mais um Fala Aí. Este programa é uma iniciativa dos alunos de Comunicação Social da Universidade Veiga de Almeida, campus Cabo Frio. E hoje nós recebemos a aluna de jornalismo Maiara Rodrigues, que foi diretora do documentário O Lado Doce do Sal, que fala sobre a comunidade Perinas aqui no município de Cabo Frio. Maiara, seja muito bem-vinda ao nosso programa, muito obrigada por aceitar esse nosso convite. E conta pra gente como é que foi que surgiu essa ideia do documentário, por que vocês escolheram esse tema? Queria agradecer primeiro o convite. Bom, a escolha do tema foi porque a gente fez uma reunião em grupo depois de tentar muito um outro tema que a gente já tinha em mente e não deu certo. A gente fez a reunião no nosso grupo e aí veio a ideia de falar sobre perinas. Eu já tinha feito um trabalho, em uma outra disciplina, e a gente fez um ensaio fotográfico até dentro do Perinas e veio na minha cabeça essa ideia e eu achei que poderia dar certo. Até porque é um lugar que fica aqui na frente da faculdade. Todo mundo passa ali na frente e sempre olha, assim, dá pra ver a igreja, daqui dá pra ver as salinas e tudo, e ninguém sabe, assim, a fundo, a história do lugar. E aí a gente começou a fazer pesquisa na internet para saber o que tinha sobre esse tema, porque a gente queria pegar, uma coisa assim diferente que ainda não tinha. E aí a gente descobriu que a maioria das pessoas que fizeram documentários ou vídeos sobre Perinas fala da história do sal na região, da importância, que, óbvio, é muito interessante também. Só que a gente não queria isso. A gente queria algo assim, algo que realmente ninguém soubesse. Porque falar da importância do sal para a região, a gente tem no jornalismo informativo, que é isso, né? Ele dá essa informação fria, vamos dizer, que por que a empresa faliu, como começou, datas e tal, e a gente queria algo assim que fosse além disso. E aí a gente resolveu falar sobre a comunidade, os moradores, que a gente também não sabia que existia, que tinha existido essa comunidade. Muito interessante, a gente, nas pesquisas e tal, a gente descobriu que existia uma comunidade ali. E aí a gente achou, cara, é isso, vamos falar sobre a comunidade, saber o que essas pessoas viveram de fato. Como vocês chegaram através dos personagens? Como vocês conheceram essas pessoas, as histórias delas? A gente começou a pesquisar, procurar, pessoas próximas da gente, se alguém tinha alguma informação. Eu conheci o Juvenil, que é um dos responsáveis por Perinas hoje, que não é mais Perinas o nome. Ele foi falando o nome indicando algumas pessoas e outras a gente conseguiu também conversando, com os colegas de faculdade. E aí a gente chegou ao nome, Só que a gente só tinha o nome e sabia onde ele morava. E aí a gente foi até esse bairro e começamos a procurar, bater de porta em porta, perguntando se conhecia, aí o nome e sobrenome. E aí a gente não sabia, mas tinha no mesmo bairro duas pessoas com o mesmo nome e sobrenome. E aí foi uma loucura chegar até a pessoa certa, mas enfim, a gente conseguiu chegar. Foi tranquilo. Nisso a gente chegou nele e aí o outro personagem que a gente procurou foi aqui na faculdade mesmo, que é o Adilson. E foi até uma indicação do Daniel, do nosso professor, que soube que comprou na ideia com a gente. E assim, é uma pessoa tão próxima da gente. Sim, que a gente não imagina. A gente não imaginava. Aí o mais interessante é que quando eu comecei a conversar com a Adilson, eu descobri que o seu Haroldo é avô do Adilson. Então ficou tudo em casa, E vocês foram até o local que hoje é a antiga Perinas? Como é que foi essa sensação de estar lá naquele local, A gente foi até o local. Na verdade, a gente tinha permissão porque o local não é aberto, Então a gente tem que ter uma permissão para entrar lá.
E aí, quando a gente foi, só foi autorizado para entrar até um certo ponto, porque lá é muito grande, muito, muito, muito grande. E a gente chegou até um local, a gente tentava entender o que tinha se passado ali. É muito uma sensação muito diferente, porque você sabe que várias pessoas moraram ali e de repente tudo abandonado. E aí meus colegas foram junto comigo. Foi uma sensação muito, assim, foi uma experiência muito, muito legal, muito importante. E, Mayara, você decidiu dar continuidade à sua pesquisa sobre perinas, né? E o seu projeto de TCC é sobre perinas, não é isso? Sim, é sobre perinas, porque eu fiquei apaixonada pela história. Eu sou apaixonada por aquele lugar. E o que aconteceu, que me levou a tomar essa decisão de continuar, foi porque depois que a gente produziu o documentário, a gente não tinha ainda a permissão de divulgar. Só que ficou muito bonito e aí a gente queria divulgar e aí eu comecei a correr atrás disso para a gente conseguir essa permissão. E quando a gente conseguiu, que as pessoas se emocionaram, a gente mostrou para os donos da empresa agora. Fomos as primeiras pessoas que, de fato, teve essa autorização, sabe, de continuar, mesmo depois com a falência da empresa, e continuar gravando, né, lá dentro. Pude visitar a casa do seu Haroldo. É muito, muito, nossa, foi muito emocionante. Visitei a vila, cada lugar, né, que ele fala no vídeo, que o Adilson também fala, então eu pude, sei lá, tentar imaginar, né, como de fato era e entender melhor cada imagem que a gente fez lá dentro. E eu falei, cara, essa história não pode parar aqui, as pessoas precisam saber desse lugar. Mais, né, saber com mais detalhes. E aí eu decidi, na verdade, continuar o documentário, aumentar. E 2 professores me chamaram, porque sabiam que eu estava, né, finalizando meu curso. Eu tinha um outro tema na cabeça, eu já tinha o meu TCC montado, a estrutura, tudo certinho para outro tema. E aí esses 2 professores chegaram para mim e me desafiaram a mudar de tema. Cara, você tem a ver com perinas. Não tem como você falar de outro tema. E aí me desafiaram. O objetivo de todo esse trabalho, né, da produção do documentário, do meu TCC, é exatamente isso. É poder mostrar para as pessoas um pouquinho da história desse lugar incrível que pouquíssimas pessoas conhecem. E a experiência tem sido incrível, incrível mesmo. E, Mayara, para a gente finalizar, dá uma dica para os alunos que ainda irão fazer documentários daqui para frente. A minha dica é fazer exatamente isso, explorar os lugares, porque a nossa cidade, né, toda a região é rica assim, em histórias desconhecidas. Procurar saber desses lugares que nunca foram falados de uma forma diferente, de uma forma talvez mais afetiva, né? Que é esse lado doce, né? Esse lado doce da comunidade, até o nome a gente colocou Lado Doce do Sal, porque é exatamente isso. E buscar conhecer, né, os lugares para poder trazer isso para as pessoas que ainda não conhecem. Mayara, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje. Eu te desejo uma boa defesa do seu TCC. Eu espero que você leve o nome dessa comunidade Perinas para outros lugares. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, foi um prazer. E é isso, gente. O Fala Aí dessa semana já está terminando, mas se você quiser rever este e outros programas, é só acessar o canal da Agência Experimental de Comunicação da Universidade Veiga de Almeida, campus Cabo Frio. Fique agora com o documentário O Lado Doce do Sal. Tchau e até a próxima!
A extração do sal teve início na cidade de Cabo Frio em 1828. A escolha da região se deu pelo fato da laguna ter o dobro da quantidade de sal, além das ótimas condições de evaporação pela grande incidência de vento e sol. A indústria do sal mobilizou milhares de pessoas, alterou os quadros de exportações e gerou movimentos de imigrações importantes. Com isso, o grande espaço que era destinado especificadamente para a extração do sal também virou a moradia de muita gente. Foram construídas diversas casas, além de uma igreja e escolas para toda a população local. Quando a Salinas decretou sua falência, tudo isso que foi passado por gerações, hoje se encontra em total abandono, além da imensa saudade deixada no coração de cada um dos ex-moradores. Então eu nasci em dia 21 de fevereiro de 1989. E de 89 até 2013, mais ou menos 2013, ou menos, eu fiquei até lá, morei lá mais ou menos uns 22 anos. Me empreguei em Periana com 14 anos, foi 4 de fevereiro de 1949, saí agora quando acabou. Eu vim para cá com 4 anos, né, era muito pequena, e a gente costumava ir à Praia do Sudoeste. Né, e a gente ia de Kombi, meu pai tinha uma Kombi, e ia com a vila de um lado, que era linda, com aquela igreja, a escola, as casas, e a pista de pouso. Década de 70, a gente ainda via bastante movimento aqui. E sempre tive essa relação, a gente passava lá pela companhia, né, pelo prédio mesmo da indústria, que era um prédio grande, sempre muita gente por ali, sempre muita salina, esses marnés todos. Ela me parece que era a maior companhia da região. Imagina naquela época empregar quantas pessoas. E aí tem uma outra coisa também que é muito interessante, que eles começam a trazer imigrantes portugueses. Eu tomava conta de 4 seções de salina. Era superior em tudo. Era de pagamento, era tudo no dia certo. Entendeu? Era tudo de pequena, mas que não existe empresa que gosta, indo para a liberdade que tem. Não tem não. Era de liberdade, assim, a gente andava descalço o dia inteiro, cara. Eu fui só usar tênis com uns 23, 24 anos de idade, praticamente. A maioria das pessoas que moravam lá eram filhos de funcionários antigos, que os pais se aposentaram, saíram de lá e os filhos começaram a trabalhar lá e pegaram as casas, ficaram nas casas. E se a período não tivesse acabado, acho que o filho dele ia ser a mesma coisa. Tinham mais de uma escola, chegou ao ponto de ter uma escola estadual, uma escola da companhia, né? Essa escola da companhia, ela tem curso noturno para atender os trabalhadores que não sabiam ler, e a escola estadual que também acabava atendendo esse público também porque não dava conta, né? A outra escola não dava conta. Aquela casa comprida, que era da igreja, ali era o grupo do colégio, era ali, né? Vou para lá, era lá um grupo de vinha gente, eles também não apanhavam só daqui não, apanhavam da Praia de Siqueira, né? Da Praia de Siqueira, eles espalhavam, eles não queriam ninguém que não soubesse estudar na época. Eu estudava no Américo Vespúcio, então eu estudava de manhã, que tinha um ônibus próprio da empresa, e meio-dia e meio, mais ou menos, quando ele trazia os funcionários do almoço, a gente pegava ali também. Mesmo sendo tudo tão afastado, era tudo tão vivo, sabe? Como que é? Tão palpável essa coisa assim de que tem gente lá e tal. E eles vão desmontando a fábrica aos poucos, e hoje é uma dor no coração quando eu venho de tarde, no pôr do sol, que aí a gente vê só o esqueleto. Por lá, eu fiz um barulho. Escutou um barulho para isso, era eles botando a casa embaixo. Eu não vou lá olhar, não. É doloroso chegar lá e ver
tudo como era e ver tudo destruído agora. Eu vi sendo destruído, né? Porque minha família, meu pai, minha mãe, eu e meus irmãos, eu acho que foi a 4ª família a sair de lá. A gente ficou lá até o final mesmo. Então eu vi as luzes se apagando, que era das pessoas indo embora, os meus melhores amigos, a minha família, todo mundo indo embora. E as casas ficando lá, crescendo mato em volta, antigamente era tudo bem cuidado. Já estava meio ruim a situação, mas aí quando meu pai chegou em casa sem emprego já, eu falei assim, pô, acabou. As melhores coisas era o final de tarde, cara, quando ficava mais fresco, era aquele calor absurdo, eu lembro no verão. Quando chegava no final da tarde sempre chovia um pouquinho. Nossa, era maravilhoso ver a tempestade subindo lá no final, assim. Aí você via por cima de São Pedro, assim, subindo as nuvens, né? Aí ficava tudo preto, você sabia que ia chover. Era, de fato, chovia mesmo. Eu me lembro muito disso, eu tenho muito carinho por chuva até hoje por causa disso, porque o cheiro dela me remete muito lá na minha casa. Amor, só carinho mesmo, assim, lembrança boa. Lá era paz, era muito tranquilo, não tinha, era como se você morasse em outro país. Você estava em Cabo Frio, mas não era de Cabo Frio. Lá era parte, era como se fosse outro lugar. Lá era esse sentimento. Quando eu saí de lá, parece que perdi isso. Gratidão e saudade são 2 palavras que definem a minha vida em Perinas. Lá foi onde eu cresci e aprendi os valores mais importantes da vida, me tornando o homem que sou hoje. Grande parte dos moradores da comunidade foram para o bairro Vila do Sol, também em Cabo Frio, ficando conhecido até mesmo como Segunda Perinas. Mas nunca será.